você não confessar o que você crê, não será ativado, não será construído no mundo espiritual. Não basta apenas crer, é preciso ativar o que você crê, e você só pode ativar através da sua palavra. Deus tinha dentro dele um pensamento, uma ideia, e ele teve que ativar a sua ideia através da sua palavra. E haja, e ouve. Jesus falou aos seus discípulos, passando ali, e viu uma figueira que estava à beira da estrada, do caminho. E Jesus primeiro viu a figueira, não tinha frutos, só tinha folhas, mas não era tempo de dar frutos, porque há um tempo, como disse Salomão, para todas as coisas, amém? E aí Jesus falou: nunca mais haja fruto em ti. Ela estava lá, quando a figueira ouviu a palavra de Jesus, a figueira murchou, morreu. Os discípulos foram com Jesus, no retorno, quando passaram pelo mesmo caminho, a avistar a figueira, ela estava seca, murcha. Eles voltaram e disseram: mestre, aquela figueira que tu falastes que nunca mais haveria fruto nela, está seca. E Jesus falou: é assim a realidade do mundo espiritual. Se você crê, primeiro, no que você vai falar, vai se manifestar conforme você falou. Se você crê no que você está falando, vai acontecer exatamente aquilo que você está falando. Em outras palavras, você constrói a sua história através do que você fala. É por isso que você tem que ter cuidado no que você fala. Você muitas vezes, por ignorância, porque o povo perece por ignorância, por não conhecer a verdade ou a palavra, começa a falar coisas, começa a declarar coisas, e daqui a pouco está acontecendo o que você está declarando. E quando você tem a mente de Cristo, querido, você vai falar segundo a mensagem de Cristo, segundo a ideia de Cristo. Foi isso que Jesus veio fazer na terra, mudar a forma de pensar, para que você mude a sua forma de falar. Existem duas coisas que são determinantes na sua vida para construir uma história: o seu pensamento e a sua palavra. O que é que você está pensando? A palavra não será formada sem um pensamento, não será ativada sem um pensamento, e o pensamento não será criado sem a palavra, porque o poder da criação está na palavra. Amém? Você não entendeu. Pensamentos é aquilo que tem de mais importante, mas a palavra é o que tem de mais poderoso. Há poder nas suas palavras. A palavra, ela cria o seu futuro. Melhor, o pensamento cria o seu futuro, mas a palavra constrói o teu futuro, ativa o seu futuro, traz a realidade daquilo que foi semeado dentro de você por Deus. Você pode pensar em algo por muito tempo, mas somente a palavra vai colocar em ação o poder criativo. É quando você começa a botar para fora o que está dentro. Eu crio, por isso falei. Comece a falar, não bobagem, não palavras soltas, mas palavras que estão sendo, pensamentos que estão sendo construídos dentro de você, as ideias de Deus, os sonhos de Deus, a visão de Deus. Começa a ativar através da sua palavra. A palavra é um documento no mundo espiritual, assim como você assina, né, com as suas mãos, literalmente. A sua escrita é um documento no mundo físico. Você assina um cheque e a pessoa vai ter que conferir. Assina um documento lá no cartório, vai ter que conferir, fazer
o registro, né? A conferência, fazer a autenticação do seu nome, ver se a escrita é sua mesmo. Então ele dá ele dá a legitimação. Mas no mundo espiritual, o documento é a sua palavra. Quando você fala, é registrado no cartório celestial, é conferido, é ele mesmo, então está registrado. O diabo pega o que você fala como um documento e vem contra você. Deus vem a favor de você quando você fala segundo a ideia de Deus, mas o diabo vem contra você quando você fala segundo o interesse do diabo. Por isso você tem que ter cuidado no que você está falando. Não fale mal dos outros, porque quando você fala mal dos outros, a palavra de Deus diz o quê? Aquilo que você semeia, você colhe. Pessoas vão falar mal de você. Quando você empresta a sua boca para o diabo para trazer murmuração, contenda, dissensão, você está construindo no mundo espiritual segundo a vontade do diabo. Porque a sua boca foi feita para louvar ao Senhor, porque da mesma fonte não pode jorrar água de duas naturezas. Ou você é boca de Deus na terra, ou então você acaba emprestando a sua boca ao diabo. Porque da boca vem a vida e vem a morte. Das suas palavras procede as saídas da vida. Cuidado com o que você está falando. Mas muito cuidado de quem você está ouvindo. O que é que você está ouvindo? O que você ouve será responsável para determinar também o teu futuro. Eu encerro as minhas palavras nesta manhã, mas quem está gostando, diga amém. Aleluia. Quando você olha para coisas que vai te desanimar, você tem que ter o poder da visão para transformar aquilo. Por exemplo, tem pessoas que vê oportunidades nas crises. Toda crise pode ser, ao mesmo tempo, uma sensação de derrota, de fracasso, mas também pode ser também uma oportunidade de você dar a volta por cima, de você sair de uma situação que às vezes se acomodou. Quantas pessoas nessa crise não cresceram e não usaram as habilidades e os talentos para desenvolver coisas que nunca pensaram antes? Verdade ou não? Então, crise, ela é ruim, pode ser ruim, mas ela pode ser boa também. Depende da forma como você vê. E a forma como você vê vai mudar a realidade dos fatos. Se os seus olhos foram bons, todo o seu corpo terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. E você precisa entender que você não pode entender como definitivo, como determinante aquilo que os seus olhos naturais veem. O que será determinante, definitivo na tua vida é aquilo que os olhos da visão conseguem enxergar. Amém? Os olhos da visão mostram o que Deus quer fazer diante do caos, enquanto os olhos físicos e naturais começam a murmurar e reclamar e resmungar no que está vendo conforme o caos.
E você vai mudar a circunstância da sua vida através, aleluia, de como você está vendo. É por isso que a fé vê problemas como oportunidades. Grava isso. A fé vê problemas como oportunidades. Quanto maior o problema, maior você tem a oportunidade de, aleluia, agir naquele problema para ter a maior recompensa. Se existe um problema fácil de se resolver, ninguém procura alguém que tem o seu serviço tão caro, não é verdade? Eu posso resolver isso aqui num valor muito mais baixo, mais ínfimo. Não vou gastar, não tem necessidade. Isso aqui é fácil de resolver. Mas existem coisas que nem todo mundo pode resolver. E aí você tem que recorrer a alguém, aleluia, que custa caro e que somente ele pode dar, aleluia, a solução daquele problema. Eu fecho esta mensagem dizendo que a grandeza, ela não é algo que você encontra assim aleatoriamente. Pessoas grandes, eles não se tornam grandes por causa das oportunidades. Eles se tornam grandes porque eles pensam grande. E aqui eu resumo dizendo que o pensar grande precede um grande empreendimento. Você só pode empreender algo grande quando essa grandeza está dentro de você e você coloca para fora através da sua palavra e da execução pela sua atitude. A grandeza não cai no nosso colo de qualquer jeito. A grandeza, ela simplesmente se manifesta quando nós tiramos de dentro de nós para fora. Quando nós pensamos grande, a grandeza vai nos achar. Ela vai encontrar, aleluia, a semente que vai, aleluia, determinar o seu futuro. Você não precisa ser grande para pensar grande. Pelo contrário, você precisa pensar grande para ser grande. Você não entendeu? Você não precisa ser grande para pensar grande. Você precisa pensar grande para se tornar grande. Porque a grandeza está dentro de você. Simplesmente coloque para fora. Execute. E todos vão enxergar aquilo que foi construído através de uma visão, que foi colocada, que foi plantada dentro de você. E será manifesta quando você começar